momento após uma transferência de embrião de uma fertilização in vitro pode trazer muitas incertezas. Aquele período de 10 dias ali, esperando o resultado para saber se deu positivo ou não, traz muita insegurança, muitos questionamentos. E principalmente quando esse beta-HCG não chega, ou quando chega, mas não evolui de forma adequada. Isso vai trazendo muita insegurança, muitas dúvidas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro vamos entender o que é o beta-HCG. O beta-HCG é um hormônio produzido por algumas células do embrião, células que são chamadas de trofoblasto. Existem células que nós chamamos de citotrofoblasto e células que são chamadas de sincício trofoblasto. As células do sincício trofoblasto são as células que vão produzir o HCG, o beta-HCG. E esse beta-HCG é o hormônio que vai começar a dar sintomas na paciente. Então, muitas começam a insegurança daí. Algumas fazem a transferência de embrião, simplesmente não sentem nada e ficam morrendo de medo daquele beta não chegar porque não estão tendo sintoma. E aí, Sofia, é normal não ter nada, não ter nenhum sintoma? É normal. Tem pacientes que no início da gestação, mesmo tendo um beta bem baixinho, nada sentem. Nada acontece ali. E quando vai fazer o exame, quando vai fazer o seu teste de gravidez, tá lá o positivo. Então esse hormônio, ele traz sim alguns sintomas, mas ele começa a trazer aqueles sintomas de náusea, né, de às vezes muita sonolência, principalmente quando os níveis também de progesterona começam a subir, ele vai trazendo esses sintomas de sonolência, sensibilidade da mama também, com elevação da progesterona associada ao beta-HCG, quando a paciente já está lá para sua quinta, sexta semana de gestação. Então, se você acabou de transferir um embrião, não está sentindo nada, tá tudo ok. Pode ser que de fato você só comece a ter sintomas depois. Então, esse é o beta-HCG, é um hormônio produzido pelo embrião que começa a elevar após o período de nidação, quando o embrião se implanta ali no útero, ou seja, quando aquele sincício trofoblasto começa a proliferar, aí sim a gente vai tendo elevação do HCG e é a partir dessa elevação que a gente começa a detectar isso no sangue e que às vezes começa a ter sintomas. Além disso, a gente precisa também ter um controle de como esse beta-HCG vai se elevando. Uma vez que a gente faz o exame, e isso pode ser feito, né, depender do médico assistente, do serviço, da clínica, pode ser feito a partir do 10º dia, alguns fazem de forma mais precoce a partir do 9º, mas nesse período a gente vai ter ali um primeiro beta. E a partir desse beta, se positivo, o que a gente espera? A gente espera que esse beta pelo menos dobre de valor a cada mais ou menos 2 dias. Então, se você fez um beta hoje e daqui 2 dias você vai repetir, é esperado que ele dobre. Sofia, mas sempre tem que dobrar? Não. Existem pacientes que não têm um beta que se eleva tanto quanto o esperado, mas que eleva um pouquinho. O que a gente entende por adequado? Pelo menos uma elevação acima de 70% daquele beta que a gente tinha anteriormente. Então, se o seu beta se elevou um pouquinho, a gente já, é claro, que acende aí uma esperança, porque é sinal de que essa gestação provavelmente está evoluindo. E se esse beta dobrou, aí a gente fica ainda mais tranquilo. Existe um dado importante que é o seguinte: se você teve um beta que começou a subir, mas não dobrou, ou talvez não chegou aí acima de 70%, a gente precisa afastar ao longo da evolução dessa gestação o que nós chamamos de gestação ectópica. Embriões que se implantam fora da cavidade uterina, eles podem continuar o desenvolvimento, podem continuar elevando, portanto, esse beta-HCG e essa gestação não ser dentro do útero. Então, é algo que a gente tem que ficar alerta. O ideal, dobrar, ou pelo menos 70% acima. Não aconteceu isso, vamos ficar alerta com gestação ectópica. Pois bem, existe também a situação em que esse beta-HCG começa a regredir. Então, eu fiz um beta
Infelizmente, daqui 2 dias eu coletei de novo e ele está menor do que o primeiro beta que eu coletei. O que eu vou ter ali como suspeita ou diagnóstico? Infelizmente, um abortamento que nós chamamos de abortamento bioquímico, uma perda bioquímica. Então, o que é um abortamento bioquímico? É aquela gestação que acontece, então, o embrião ele se implantou, o sincício trofoblasto começou a produzir beta-HCG, a gente está vendo isso no exame, mas a gente não vai visualizar na ultrassonografia uma imagem de gestação, porque o beta começou a reduzir antes mesmo de existir uma imagem que nós pudéssemos visualizar no ultrassom. Então essa é uma perda que nós chamamos de bioquímica, ou seja, só a nível laboratorial que ela existiu. E o que é uma gestação clínica? A gestação clínica é, portanto, uma gestação que a gente consegue avaliar no ultrassom. A paciente começa a ter o beta, vocês que estão aí assistindo, né, começam a ter o beta positivo, esse beta evolui de forma adequada, a gente marca o ultrassom lá na clínica, vamos avaliar como é que está isso e quando a gente olha para o seu útero, a gente visualiza um saco gestacional, um embrião, muitas vezes a gente já consegue visualizar batimento cardíaco, então isso é uma gestação clínica. Portanto, existe diferença de uma perda bioquímica, de uma gestação bioquímica, de uma gestação clínica e evolutiva. E o que seria uma falha de implantação? É quando a gente simplesmente transfere o embriãozinho e a gente não tem um beta positivo, ou seja, não houve uma implantação, não houve uma nidação, não houve produção de beta-HCG e, portanto, o seu primeiro exame acaba sendo um exame negativo. E por que às vezes alguns betas não se mantêm? Por que às vezes o beta não evolui? Por que ele regride? Qual a causa dessa perda bioquímica ou até mesmo qual a causa de uma falha de implantação? Existem diversas causas, mas no fundo, algumas vezes a gente não vai compreender o porquê. A ciência ela ainda não conseguiu compreender por completo esse milagre da gestação, né? Essa dádiva aí, esse presente de Deus de fato para todos nós. A gente já chegou a compreender um bom pedaço, mas tem um outro que a gente ainda de fato não compreende. Eu vou passar aquilo que a gente já tem uma compreensão maior e aquilo que, uma vez descobrindo como causa, a gente consegue entender como é que a gente pode tratar para aumentar essa taxa de sucesso da gestação. Cerca de 80% das vezes essas perdas vão acontecer de fato por causas genéticas, cromossômicas específicas do embrião. Então, não necessariamente a principal causa vai ser do útero, da receptividade desse útero, de um susto que levou, de uma infecção que aconteceu. Na maioria das vezes, vai ser do próprio embriãozinho. Um embrião que se tivesse em laboratório ou se tivesse ali dentro do útero, ele não seguiria o desenvolvimento porque ele talvez não tenha uma qualidade adequada para isso. Do mesmo jeito que nós temos embriões que durante a fertilização in vitro, às vezes param o desenvolvimento ou desenvolvem de forma anômala, depois que chegam no útero, alguns outros também vão parar o desenvolvimento e podem também seguir de forma anômala e em algum momento vão parar. Então, às vezes, há implantação, mas ele não tem qualidade suficiente para seguir adiante. Muitas vezes, esses embriões que nós transferimos e não seguem adiante, eles não foram estudados cromossomicamente. Então, se você transferir um embrião, não fez análise genética desse embriãozinho, é uma provável causa. E mesmo que você tenha feito análise, Sofia, mas eu fiz a análise, é um embrião euploide, é um embrião normal cromossomicamente. Ainda assim, existem alterações cromossômicas e genéticas que os estudos atuais de PGTA, os estudos que nós fazemos de análise genética, eles ainda não conseguem analisar de fato. Existe esse risco, né, de um falso negativo, de uma perda dessa análise. A análise ela ainda não é perfeita. Não só isso. Existe uma situação que é a situação energética do embrião. Nos nossos óvulos, nós temos as mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? Lembrando lá da biologia. Então, são organelazinhas responsáveis por trazer energia para aquela célula. E as mitocôndrias do embrião, elas vêm dos óvulos, elas não vêm do espermatozoide. Então, se nós temos um exemplo aí para vocês. Se temos 40 anos
O nosso óvulo vai ter 40 anos, correto? As mitocôndrias que estão ali, elas também vão ter uma idade avançada. E são elas que seguem para esse embriãozinho. E, portanto, nem sempre, mesmo sendo euploide, mesmo sendo normal cromossomicamente, às vezes esse embrião não vai ter uma carga energética adequada para seguir adiante no seu desenvolvimento. Então essa é a principal causa. Ou ele não tem energia de forma adequada, e isso a gente não vai ver no PGTA, isso a gente não vai ver no estudo genético, ou ele não vai ter uma qualidade cromossômica. Mas existem outras causas? Existem sim. A gente pode também, uma vez que não tem esse beta positivo ou não evolui, a gente pode também começar a desconfiar de algumas coisas. Causas anatômicas, ou seja, da morfologia, do formato desse útero. E aí é hora da gente investigar mesmo, fazer a avaliação da cavidade uterina por esteroscopia, checar se lá dentro dessa casinha tá tudo ok, se tem algum mioma que está abalando essa cavidade, diminuindo o espaço, se existe alguma malformação, um útero que é arqueado, um útero que tem pouco espaço por ser arqueado, que é bicorno, unicorno, didelfo. E aí eu já falei uma série de nomes de malformações que podem às vezes contribuir para essas falhas. Não só as causas anatômicas, mas também as causas infecciosas. Se você está com alguma infecção vaginal, alguma infecção uterina, que nem sempre vai dar sintoma, né? Às vezes a gente só vai conseguir visualizar isso, saber disso em exame. Então é hora de fazer uma coleta de cultura vaginal, fazer PCR ou captura híbrida para avaliar, por exemplo, clamídia. É hora de buscar saber sobre gonococo, tricomonas, bactérias que são e protozoários que são sexualmente transmissíveis, outras até não, mas que podem aumentar o seu risco de perda, de abortamento. Lá dentro do útero também é hora da gente avaliar e pela própria esteroscopia a gente pode fazer uma biópsia, analisar se existe algum sinal de infecção, de inflamação, a tão famosa endometrite crônica. É nessa hora que vale a pena a gente pesquisar e, se evidenciada pela esteroscopia, pelo anátomo patológico, pela imunohistoquímica, com o marcador que nós chamamos de CD138, através desse marcador, se positivo, a gente pode sim seguir com um tratamento para endometrite e assim diminuir o risco de alguma causa infecciosa, trazendo o seu beta negativo ou a sua perda bioquímica. Não só causas infecciosas, genéticas, cromossômicas, que a gente já falou, causas anatômicas, mas também as trombofilias. Existem mutações que provocam, predispõem algumas mulheres a sofrer tromboses, seja durante uma gestação, seja fora dela, numa viagem longa para o Japão, por exemplo. E numa situação de gestação bem inicial, o risco é menor, mas também existe de ocorrer microtromboses, oclusões ali na placentinha desse embrião. E aí esse embrião não segue adiante. Então, quando a gente tem uma paciente que começa a perder de repetição, é hora de dar uma olhadinha nas trombofilias, que, como eu falei, podem ser hereditárias, desde lá do surgimento, né, dessa mulher, por ter uma mutação ali genética que venha predispor, assim como pode ser uma situação de trombofilia adquirida ao longo da vida. Então é hora de estudar tudo isso também. Então, como você pode perceber, existem diversas causas dessa perda e, como eu disse, algumas que a gente ainda não compreende, mas é importante que a gente personalize sempre isso, olhe cada caso, busque o seu caso em especial, busque saber mais da sua história, o que você já investigou, o que você ainda não investigou, para que a gente possa individualizar o caso e ir mais direcionado, se for o caso, no seu tratamento em especial. Eu sei que o beta, de fato, quando não avança, ele traz muita angústia e é importante que a gente ande em conjunto com uma equipe, às vezes, interdisciplinar, multidisciplinar, que possa trazer esse acolhimento para você, esse acolhimento para vocês, né? E fazer com que a gente siga adiante, porque na verdade, é a persistência que leva a gente a esse beta positivo. Uma hora esse embrião de boa qualidade vai chegar, ou às vezes, se é uma infecção que está aí no meio desse caminho, é às vezes chegando nela, descobrindo ela, depois às vezes de uma falha, que a gente vai conseguir chegar nesse beta positivo. Então, para que a gente possa persistir, para que a gente possa seguir adiante, é importante a gente perceber essa angústia, né, que vem em paralelo a um beta que não seguiu adiante, ou perdas de repetição que a gente não identifica uma causa. E cabe a gente
andar junto, andar de mãos dadas, né? Muitas vezes com essa equipe multidisciplinar mesmo, com a psicóloga ao lado, com o urologista ao lado, com o geneticista ao lado. E assim a gente vai chegando e vai conseguindo evoluir nessa gestação.